que... Só desligo a câmera e sinto lá. Tá. Tá pronta? Porque aí a gente faz a conversinha inicial. Aí depois muta. Tá. Então fala aí um bom dia e eu já sei que você tá pronta. Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom dia, Gia. Hoje é Todas bem. ótimo. Hoje é a minha vez de contar um pouquinho pra vocês a minha história. Eu já dei uma pincelada um pouquinho pra vocês aquele dia que a gente se apresentou. Vou começar com um pouco parecido com a Ju no último episódio. A minha história com o luto, ela começa também bem cedo. Pra vocês entenderem, a minha constituição familiar, ela sempre foi muito unida. Então, a minha casa sempre foi eu, meu pai, minha mãe, meus avós e minha tia. Então, a gente sempre esteve muito próximos. Essa é a parte da minha família materna. Então, a gente sempre ficou ali muito junto, porque minha mãe saía pra trabalhar e meu pai também. Então, desde criancinha, eu ficava na casa dos meus avós, porque eles me ajudavam, meus pais, enquanto eu ainda não ia pra escolinha. Então, essa dinâmica era bem próxima. Então, a gente também sempre morou muito próximos, então sempre teve essa troca muito grande. Depois veio meu irmão, quando eu tinha 4 anos. Aí essa dinâmica cresceu um pouco mais. Aí foi que a gente começou a sair um pouquinho, eu ir pra escolinha, para que eu aprendesse a conviver com uma criança. O meu irmão foi muito desejado por mim, tanto que a loucura minha era eu com ele. Tanto que as fotos é eu podendo pegar ele no colo, super feliz. E aos meus 6 anos a minha tia veio a falecer. Ela era jovem, ela também tinha na faixa dos seus 30 anos. E foi uma morte repentina. Ela sofreu um acidente, ela estava indo para a faculdade ajudar uma colega, porque minha tia ela acabou passando por uma situação onde ela fez uma graduação e depois ela descobriu que essa graduação não tinha validade. A faculdade não estava regularizada com o MEC e afins. Então ela teve que refazer essa graduação em outra universidade. Então ela já tinha todo o conhecimento adquirido. Então ela foi ajudar uma colega, porque estava tendo dificuldade. E nessa ida, ela não voltou. Esse é o luto mais pesado pra mim. Ainda. Ela acabou sofrendo um acidente. Ela foi atropelada por um ônibus. Eu lembro que eu me despedi dela. E como eu era muito nova, eu não sabia o que era morte. Ninguém ainda tinha me contado que as pessoas morriam. Eu tinha 6 anos e tava descobrindo ainda a vida, o que era a vida, né? Então foi um momento muito chocante pra minha família. Ninguém sabia explicar pra mim e pro meu irmão o que tinha acontecido. E as pessoas tentaram, de alguma forma. Minha mãe tentou lidar com o luto dela, e junto com o meu e do meu irmão. E a gente só foi perceber que eu não tinha encarado aquilo como uma morte algum tempo depois. Quando eu comecei a voltar pra escola, a frequentar ali, ter o convívio, porque foi justamente no final de ano. Então a gente passou um tempo todo mundo junto em casa. E quando a gente voltou pra rotina mais normal, entre aspas, né? Eu acabei começando a falar dela como se ela estivesse viajando. Ela sempre viajava muito porque ela trabalhava em outra cidade também. Então ela tinha 2 empregos, um era em São Paulo e outro no Quaraguá. Então ela sempre estava viajando bastante, então eu falava que ela estava viajando para as pessoas. Então eu começava a falar como se ela estivesse viva para todo mundo. E uma professora minha percebeu isso, chamou minha mãe para explicar o que estava acontecendo, porque eu só falava da minha tia. Então eu não estava aceitando aquilo de nenhuma forma. Aí foi que eu comecei um processo de psicoterapia para entender o que estava acontecendo. Só que tem um detalhe muito importante no meio dessa história. Eu era muito ligada à minha tia. Muito mesmo. Tanto que a zoeira da minha família é que eu não sou filha da minha mãe, e sim filha da minha tia. Porque eu também sou muito tudo. Né? Aparência, trejeitos, muito a personalidade dela. Tanto que isso foi muito difícil dentro de casa no início. Muitos anos depois, em um aniversário, eu até encontrei os amigos da minha tia. Em um aniversário meu, veio alguns amigos dela e todos eles ficaram chocados com a semelhança do meu desenvolvimento, como eu estava muito parecida com ela. Então essa ligação sempre existiu. Tanto que eu vou brincar de chamar de defeitinhos genéticos, que é os mesmos dela. Eu não tenho quase os defeitos da minha mãe genéticos, eu tenho os da minha tia. Então todo mundo em casa tem essa visão muito de ser parecida com ela, de ter coisas parecidas, gostos parecidos, jeitos parecidos.
Então, no meu desenvolvimento, isso teve um peso muito grande. Então, esse vínculo, esse laço que eu tive com ela o tempo todo, sempre esteve muito marcado. E eu só fui entendendo o que era a morte com o decorrer do tempo. Que eu fui entender que ela nunca mais ia voltar, que ela não estava mais viajando e que tinha se fechado algo. A Ju comentou a história da borboleta dela. Em casa também teve uma história parecida. O meu irmão, ele tinha 2 anos na época, quando a minha tia faleceu. Então, meu irmão tem pouquíssimas memórias dela também. E o meu irmão, ele viu um dia uma borboleta. E minha tia, ela tinha um colar de borboleta. Um pingente que ela sempre usava. E meu irmão começou a falar que ela tinha virado uma borboleta. Então, essa foi a forma que meu irmão achou pra lidar com o luto dele. E quando ele começou a falar isso pras pessoas, ele não podia ver uma borboleta. Tanto que teve um episódio na escola que eu tive que salvar ele, porque uma outra criança quis matar uma borboleta. E ele entrou em choque, ele começou a ficar desesperado, falando assim, não, é minha tia, você não pode matar ela. Então pra gente sempre foi muito marcado também isso, da borboleta ser uma mensagem do universo, esse lado espiritual. E quando a minha tia faleceu, a minha avó resolveu entrar pro espiritismo. Ela tinha uma amiga que levou ela pro kardecismo. Então, eu fui crescendo, basicamente, entre o catolicismo e o espiritismo nesse momento, por causa desse luto. Então, a gente tinha um contato ali que fazia com que a gente se sentisse melhor, tivesse um acolhimento da ideia de continuidade da vida. Então, isso foi sendo criado pra gente para que as coisas fossem sendo superadas. Mas, como a gente falou, né, cada um lida com o luto de alguma forma. E eu, nesse momento, não lembro muito da minha infância, porque eu acabei bloqueando as minhas memórias. Eu lembro justamente do dia que ela faleceu. Por isso que eu me emocionei muito agora no começo, porque eu lembrei justamente do dia. Eu voltei para aquele dia de novo. Depois, as minhas memórias ficaram meio confusas por muito tempo. Então, eu tenho alguns flashes da minha infância, do início da minha adolescência. E vou ter uma memória mais completa só quando eu chego nos meus 12 anos. Que aí eu consigo recordar com mais detalhes, mais riqueza de momentos, digamos assim. Então esse foi meu primeiro luto, e eu acho que ele é o luto que rege a minha vida ainda. E eu posso dizer que talvez a escolha da temática que eu fui querer na minha graduação, de entrar para a área da psicologia e tudo mais, se baseia desse lugar. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Esses dias me perguntaram de novo por que eu escolhi psicologia. E eu falei assim, eu não sei responder. Eu lembro que na primeira vez na faculdade me perguntaram, eu falei que eu não sabia responder. E hoje, pensando aqui no que a gente ia conversar, nessa temática da minha apresentação, eu percebi que eu escolhi a psicologia por causa de um luto. Eu não tinha percebido isso até então. E esse luto acabou criando tudo. Tanto que eu comentei com vocês que a minha clínica hoje, em particular, é muito mais voltada para a área do luto. Todo o meu TCC foi sobre luto. Então eu sempre me voltei muito para essa área depois disso, né? Sem perceber. E foi indo meu desenvolvimento. E eu queria até citar um outro tipo de luto, pra gente sair um pouquinho do luto de morte. Eu fui, depois, como eu comentei, eu começo a ter lembranças mais concretas da minha adolescência, então dos meus 12 anos pra cima, que aí eu consigo trazer até relatos pra lembrar. E ao final da minha adolescência, o início a gente vai chamar do início da vida adulta, aquele momento do jovem adulto, que é o fechamento de um ciclo, que é saindo do ensino médio, entrando na faculdade. Eu já não estava mais em terapia, eu tinha já saído da terapia de quando eu era criança, e eu tive uma quebra ali, que eu não percebia que aquilo era um luto. Eu só fui perceber isso anos depois, como eu tinha comentado com vocês naquele outro dia. Ali o fechamento do ensino fundamental e ensino médio e a entrada para o universo da faculdade, eu ia acabar com o mundo que eu existia. Então, os meus amigos não seriam mais os mesmos, eu não teria mais a mesma rotina, meu avô me levava pra escola, me buscava na escola ainda, então a gente tinha uma dinâmica muito próxima e eu morava e estudava perto de casa, então meus amigos estavam sempre ali, então aquele grupo, aquela socialização que existia naquele contexto ia sumir. E quando eu percebi isso, comecei a dar conta que eu estava no meu último ano do ensino médio, no terceiro ano do colegial, né? Eu percebi que isso não ia existir mais, eu comecei a entrar em um processo de depressão. Comecei a criar um luto antecipatório. Então eu não conseguia mais ir pra escola de uma mesma forma, comecei a apresentar alguns sintomas, eu não queria fazer as coisas, só queria ficar na minha cama. As minhas notas, eu sempre fui uma boa aluna, né? Então eu não consegui reprovar, porque eu meio que tentei me sabotar. Então no primeiro semestre
eu fui muito bem, então nos 2 primeiros bimestres eu tinha nota suficiente para passar de ano. Então os outros 2 últimos, que era onde eu estava realmente muito adoecida, eu não tinha nota alta, tinha notas regulares, digamos assim, mas não dava para me impedir de eu passar de ano, que era, acho que eu estava tentando fazer de forma inconsciente, isso eu fui perceber depois. Então, esse processo me trouxe uma depressão, e foi um luto muito grande que eu tive, e eu só fui perceber esse luto depois, quando eu voltei pra terapia mais tarde. Eu sabia que eu estava adoecida, que eu estava tendo um processo depressivo, tanto que eu pedi muito ajuda à minha família. Que aí voltamos para aquela rede de suporte. Então, meus pais, a minha avó, meu irmão, meu avô, todos eles me acolheram muito. Então, eles me viam na cama e todo mundo ia lá me puxar da cama. Fazer alguma coisa para me tirar daquele lugar. Porque sabiam que se eu ficasse ali, a situação só ia agravar e piorar cada vez mais. Então, teve esse momento. E eu só fui melhorar mesmo quando eu realmente entrei na faculdade, quando eu iniciei a graduação. Então, quando eu comecei a entrar naquele mundo que era um desafio novo, consegui superar esse desafio, esse medo que eu estava, né? As coisas foram melhorando. As coisas foram se encaixando um pouquinho no seu lugar. E assim foi desenvolvendo o resto da graduação, até que chegou um certo momento que veio um outro tipo de luto, que seria o luto de uma relação. A gente tem, só pra pincelar aqui, a gente tem mais de um tipo de luto, né? De relacionamento. E eu tive uma relação com uma amiga. Tive uma amiga muito grande. A gente se tornou irmãs em pouquíssimo tempo. Quando a gente começou a se conviver junto na faculdade. E a gente foi se desenvolvendo uma amizade muito bonita. Porém, a amizade durou pouco tempo, até se a gente for parar pra pensar. Mas ela foi uma amizade muito marcante pra mim. Ela foi, acho que, a segunda amizade que eu tive assim, mais profunda, que tocou em mim de uma certa forma. E um belo dia ela simplesmente parou de falar comigo. Eu não sei até hoje o porquê que ela parou de falar comigo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu tentei conversar com ela mais de uma vez pra entender o que estava acontecendo naquele momento, mas eu nunca soube. Até hoje eu não faço ideia do que aconteceu. Só que com isso, obviamente, eu sofri muito. Porque eu queria aquela amizade. Queria ter aquele contato, aquele carinho. Então, o tempo foi... Eu fui percebendo, depois que eu passei... Como eu falei, né? Eu voltei pra terapia quando eu entrei na faculdade, eu iniciei já um processo terapêutico. Aí foi que eu percebi que o primeiro luto tinha sido ali de um fechamento de ciclo, né? Durante esse momento depressivo meu. E eu percebi depois que eu estava tendo um outro processo de luto ali, naquela relação. Porque eu queria estar naquele contato, eu queria estar convivendo com aquela pessoa. E eu não tinha mais. Mas ao mesmo tempo eu via ela todos os dias na faculdade. Então era um luto completamente diferente. Não tinha uma ausência da imagem. A imagem estava ali presente, só que era inacessível. Então tinha uma tristeza, tinha uma frustração. E ao mesmo tempo a gente vê aquela outra pessoa vivendo a vida. Então você vê ela se relacionando com novas pessoas, criando novos vínculos, novos laços, e aquilo também traz uma dor. Então, teve um processo aí que eu fui lidando com esse luto. Aos poucos eu fui entendendo que tudo bem, aquela amizade já tinha acabado, eu não tinha uma resposta do porquê, que era o que mais me incomodava. E depois eu entendi que eu não precisava daquele porquê, que aquele porquê só iria tentar trazer uma ideia de fim, mas eu poderia já finalizar aquilo dentro de mim de outras maneiras. E eu fui conseguindo construir isso ao longo de um tempo, com outras pessoas me ajudando, com outros amigos socializando, dentro do processo da psicoterapia, e foi se desenvolvendo. Aí eu acabei, né, finalizo a minha faculdade, fiquei com muitos receios de novo de entrar em um outro processo de luto e depressão ao mesmo tempo, porque era novamente um fechamento de ciclo, ia novamente meu mundo ser destruído, aquele mundinho da universidade, mundinho que eu fazia as minhas aulas complementares, que eu ficava estudando na faculdade até tarde. Tudo aquilo ia ser destruído e eu ia ter que entrar de fato no mercado de trabalho. Não mais como uma estagiária, né, mas como uma profissional. Então, eu tive muitos receios nesse momento, mas eu não sei muito bem como eu consegui, de certa forma, ter que lidar muito bem. Percebo que teve um luto, mas ele foi bem menorzinho. Tanto que eu não tive um processo depressivo, não tive nenhum sintoma, foi totalmente diferente do primeiro fechamento de ciclo. Mas mesmo assim teve um certo impacto. Mas foi um impacto bem menor. Então eu consegui lidar de uma outra maneira. E consegui entrar no mercado de trabalho, trabalhar com as coisas que eu queria trabalhar. Tanto que a ideia de trabalhar mais com luto veio aí nesse ponto, né? E veio a pandemia, pra nossa alegria, né?
A pandemia chega, coloca todo mundo em casa, trancado, e a gente acaba tendo uma outra convivência, né? No decorrer da minha vida, um outro ponto importante para ressaltar é que eu sempre morei com os meus avós. Então, quando a minha tia faleceu, a relação familiar, meus pais estavam se separando um pouquinho da casa dos meus avós. Porque meu irmão e eu já estávamos indo pra escolinha, meu irmão ia entrar de fato na escolinha, então a ideia era que a gente não ficasse indo todos os dias pra casa dos meus avós pra eles cuidarem da gente. Quando a minha tia faleceu, esse processo teve que ser parado, porque não tinha como deixar a minha avó e meu avô sozinhos, sem agora as duas crianças e sem uma filha. Então foi o inverso, a gente se aproximou muito. Então eu sempre pedia pra dormir na minha avó, porque eu adorava ficar na minha avó. Então, eu ficava dormindo no meio dos meus avós, então eu sempre estava ali. E no decorrer da minha adolescência, eu acabei deixando de morar praticamente com os meus pais. Eu via meus pais todos os dias, porque a gente estava todo mundo junto o tempo todo na casa da minha avó, mas eu não ia pra casa dos meus pais dormir. Eu ia dormir na casa da minha avó. Tanto que quando eu era bem pequenininha, eu falava para as pessoas que eu tinha duas casas. Uma casa pra viver e uma casa pra dormir. Porque era assim que eu vivia. Né? A outra casa eu não ia. Era muito raro eu ir pra casa dos meus pais. Passar o dia lá era... Nossa, dá pra contar quantas vezes eu passei, acho que o dia lá, não dá nem um ano da minha vida inteira, se for parar pra pensar. Meu irmão conviveu mais, porque meu irmão ele já ficou muito mais vinculado aos meus pais e nessa ideia de ficar ali. E eu fui vinculando muito mais aos meus avós. Um pouco antes da pandemia, eu comecei a ficar com medo dos meus avós falecerem. Tanto que eu comecei a trabalhar isso em terapia, porque eu comecei a perceber que se eles falecessem, ia ser uma dor maior do que eu perdesse meus pais. Porque eles eram como se fossem meus pais também, né? De alguma certa forma eles eram. Então, eu tava ali com eles o tempo todo, convivia com eles 24 horas, eu dormia lá o tempo todo. Ai, gente, desculpa. Preciso falar isso. Pessoa com rinite e se emociona, dá nisso, gente. Não tem uma vez. Tranquilo, Ju, não tem nenhum problema, fica de boa. Depois a gente corta essa parte e edita. Então, nesse início da pandemia, eu fiquei com muito medo. Eu tinha muito medo deles adoecerem, deles pegarem a Covid e virem a falecer. Então a proteção dentro de casa era muito grande. Os meus avós não podiam sair de jeito nenhum. O meu avô, ele foi nomeado o vô da rua quando eu nasci, porque ele andava literalmente todos os dias comigo na rua. Então, quando veio a pandemia, pro meu avô ficar trancado dentro de casa era uma tortura. Detalhe, meu avô era fumante e minha avó tinha fibrose pulmonar. Então ela tinha um pulmão e meio funcionando. Porque minha avó já tinha sido fumante quando eu era mais nova. E ela parou de fumar por minha causa ainda. Então, o medo que eu tinha que eles pegassem qualquer coisa era muito grande. Então ninguém saía, e saía assim, ó, pra ir no mercado, na padaria no máximo. E meu pai no início estava trabalhando, aí depois acabou ficando em casa também. No trabalho ele conseguiu esse afastamento. Eu estava trabalhando de casa, então todo mundo estava trancado, literalmente trancafiado dentro de casa. Foram momentos que a gente vai pensar assim, nossa, foi ruim, né? Todo mundo sendo podado. Mas hoje, parando pra pensar, foi muito bom isso ter acontecido. Porque a gente conseguiu criar uma união muito maior na nossa família. A gente conseguiu ficar muito mais próximo. E se a gente soubesse que eram os momentos finais do meu avô, talvez a gente tivesse aproveitado até mais. E o meu avô ele tinha sofrido um acidente há alguns anos antes, fazia acho que mais ou menos uns 4 anos, que ele tinha caído e quebrado o fêmur, a cabeça do fêmur. Então ele tinha uma prótese no quadril. Só que ele fez fisioterapia do jeito dele, meu avô era muito turrão, ele odiava o hospital, então fazer fisioterapia pra ele era um sacrifício. Ele só fazia fisioterapia comigo. Então eu ficava lá em cima dele bastante, mas mesmo assim ele parou por muito tempo. Então ele não tinha desenvolvido a musculatura correta toda do quadril. E ele apresentava um quadro de dor crônica ali. Então os médicos falavam, olha, precisa fazer fisioterapia, isso aí é falta de fisioterapia. Então toda vez que a gente ia no acompanhamento, essa era a orientação que a gente sempre recebia. E durante a pandemia, meu avô começou a apresentar alguns outros sintomas. Meu avô era extremamente magro. Ele era alto, magro, esbelto, assim. E nesse momento ele começou a criar uma barriga. Surgiu uma barriga no meu avô, do nada. Quando a gente viu, ele tava com uma barriga enorme. Essa barriga foi crescendo, crescendo. E ele começou a ter problemas de intestino, dificuldades. E ele foi ficando amuado. Ele não queria comer, porque como ele não tava conseguindo no banheiro, então ele não queria comer. Porque ele se sentia o tempo todo estufado, entojado.
Então, teve esse processo. E a gente levou ele mais de uma vez no pronto-socorro. E sempre diziam que era indigestão, que ele precisava ir no banheiro e tudo mais. Até que ele foi numa semana, ele foi 3 vezes no pronto-socorro na mesma semana com o mesmo quadro. Só que a nossa sorte é que ele caiu de novo com a mesma médica, que foi a primeira médica que atendeu ele a última vez. E ela falou assim, não é isso. Porque se fosse isso que a gente estava dizendo antes, era pra ele já ter melhorado com toda a medicação que ele já tomou. E é a terceira visita dele no pronto-socorro. Vamos internar ele e fazer alguns exames. E ele só foi no médico porque todo mundo brigou muito com ele aquele dia, porque ele não queria ir. Porque ele falou, já tô cansado, já sei que eu vou ouvir, já sei qual a medicação vão me passar, então eu já sei o que eu tenho. E meu avô tava com câncer. Só que ele já tava com câncer no nível extremamente avançado. Tanto que a dor que ele sentia no quadril era uma dor oncológica e a gente não sabia. Então ele sempre sofreu com muita dor. E esse câncer, a gente não sabe até hoje a origem dele. A gente só sabe que ele tava com câncer. Porque quando a gente descobriu ali naquele momento, ele já tava com metástase no corpo inteiro. Daquele dia até a morte dele, acho que não deu nem um mês. Ele ficou internado algumas semanas. Minha mãe queria que ele saísse do hospital, porque a gente sabia que era cuidados paliativos, não tinha o que fazer. Mas ele não tinha como sair do hospital porque ele não estava em quadro estável. E a minha mãe fazia aniversário em outubro. Não, setembro, desculpa. Minha mãe fazia aniversário em setembro. E a gente queria que ele passasse o aniversário dela em casa. E aí ela queria esse presente, ela pedia pra ele, pedia pra todo mundo, né? Ele tem que melhorar pra passar o aniversário dele comigo aqui em casa. Por sorte ele não passou. Ele ficou internado e ele ficou nesse quadro clínico dele por um tempinho e ele teve uma melhora. Quando ele teve uma melhora, ele veio pra casa. A gente até brincou aquele outro dia, né? A melhora da morte. Então foi exatamente isso. Meu avô ele veio pra casa pra se despedir, porque ele não queria morrer no hospital. Ele queria morrer em casa. Então meu avô veio pra casa, ficou com a gente um dia e meio, porque ele chegou no sábado de tarde. E ele veio a falecer no domingo de madrugada pra segunda. Aí vem um processo um pouco mais complicado, né? Uma pessoa, como a gente viu da situação da Ju, né? Uma pessoa que falece em casa é muito difícil, de certa forma. E por outro lado, é muito gratificante ter esse momento mais tranquilo, né? Eu não sei bem como, mas eu consegui lidar com a situação, digamos assim, né? Como eu comentei, a minha família, eu morava com os meus avós. Então, estávamos em casa só eu e os meus avós num dia. Na situação ainda mais de noite, eu tava acordada, já esperando pra dar o remédio pra ele de madrugada. E eu fui dar esse remédio pra ele. Era meia-noite. E eu teimei de ir desde a porta do quarto, gritando, chamando por ele. E eu normalmente não tava fazendo isso. Na primeira noite eu chegava, acendia a luz do lado dele, o abajurzinho. Chamava, vô, tá na hora de tomar o remédio. E aquele dia, eu não sei o que aconteceu, eu quis desde a porta chamar ele. Eu acendi a luz do quarto e comecei a chamar ele. E a minha avó tava dormindo do lado dele. Ela tava vendo TV e cochilou. E aí ela acordou meio assustada. Ai, que foi? É o remédio do vô. Eu vim dar um remédio. Só que eu comecei a gritar e não tocava nele, chamando ele. Aí eu virei pra ela e falei assim, ele não tá aqui. Ela, como assim ele não tá aqui? Aí ela virou de costas, virou pra ele, né, de frente pra ele. Como assim ele não tá aqui? Ele não tá aqui. E ele tinha acabado de falecer, provavelmente. Ele tava ainda quentinho e tudo mais. Aí a minha avó sempre falava pras pessoas depois desse episódio que eu fui muito forte, porque eu procurei batimentos cardíacos, eu procurei se ele tava respirando, e eu falei pra ela, pô, ele faleceu. Aí veio a crise de choro, veio todo o momento, né, que a gente fica um pouquinho desesperado. Eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia pensar que a gente tinha que chamar o pronto-socorro, que tinha que ligar pro SAMU, que tinha que ligar pro ML. Eu não sabia o que fazer na hora. Eu só liguei pra minha mãe e falei, olha, eu não queria que minha mãe atendesse o telefone, eu queria que meu pai atendesse, porque eu não queria dar notícia pra outra pessoa. E, obviamente, eu estava chorando em prantos, então era óbvio que ela ia saber o que estava acontecendo quando ela atendesse o telefone. Mas, justamente, minha mãe atendeu o telefone. Aí eu tive que passar essa notícia pra ela. Foi bem difícil esse momento, né, de ter que comunicá-la. Comuniquei da pior forma, eu acho. Eu não consegui ser... Porque eu estava no meu momento de dor. Né, então, teve esse momento. E depois, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, chama um pronto-socorro. Liga pros corpos de bombeiro. Você tem que pedir socorro.
né? E na minha rua tem um corpo de bombeiros. Só que esse corpo de bombeiros, teoricamente, ele não atende a minha região. Mas naquele dia eles vieram. E o cara no telefone queria me convencer a fazer massagem cardíaca no meu avô. Só que na minha visão, meu avô já tinha morrido. E na minha visão, eu queria que meu avô falecesse de uma forma leve. E era isso que estava acontecendo ali. Então, obviamente, eu não queria fazer massagem cardíaca dele. Porque era o momento dele de descanso, né? E o cara tava tentando me convencer, não, você vai fazer da tal forma, me explicando. Aí, quando eu ouvi o barulho da sirene, eu falei, olha, o corpo de bombeiros acabou de chegar, então eu não preciso fazer nada. Aí ele falou assim, tá bom. Aí o corpo de bombeiros entrou, fizeram massagem cardíaca, ele foi indo pro hospital, mas a gente sabia que ele já tava sem vida, então a gente conseguiu se livrar dessa parte do ML em casa, por sorte, né? Então ele entrou no hospital, mas ele já estava sem vida quando ele entrou. Ele tinha falecido realmente naquela hora que eu tinha encontrado ele, né? E foi um momento bem doloroso pra nós, né, todos. Então esse processo desse luto, ainda estávamos em pandemia, então não teve um velório, apesar que meu avô não queria um velório. Então a hora dessa finalização foi um pouco diferente, né? A gente conseguiu, eu, minha mãe e meu irmão conseguimos ver o meu avô depois, porque a gente conseguiu convencer o cara, na hora de reconhecer o corpo, a deixar todo mundo entrar. Porque tem um reconhecimento final. E o cara que tava da funerária, ele foi muito legal com a gente. Ele foi lá primeiro, ele vestiu meu avô primeiro, para que a gente pudesse reconhecer ele de uma forma mais leve possível. Então foi um momento até que leve nosso da despedida. Então a gente se despediu dele naquele momento. Ele foi cremado, depois a gente teve um outro momento que a minha tia também tinha sido cremada e jogado as cinzas dela no mar, mas esse episódio eu já não tenho vivência. Então a gente quis levar meu avô pro mesmo lugar que ela. Então teve esse momento que a gente pegou, fomos, depois da cremação, levamos ele pra lá, pra praia, pro litoral. A gente se despediu, foi um outro momento de despedida, onde só tava eu e minha mãe, porque minha avó não podia ir por causa ainda da pandemia, então a gente tava segurando minha avó ao máximo dentro de casa. Só que esse processo trouxe consequências pra minha família inteira. A minha avó acabou entrando em um processo depressivo. Era o parceiro dela da vida, né? Mais de 50 anos juntos, os dois tinham, então pra ela foi muito difícil. E no meio desse meio tempo, eu comecei a dormir com a minha avó. Né? Depois que eu vou sair de casa, ele ficou internado, eu dormi um dia com ela e eu falei pra ela assim, eu não vou dormir com você porque ele vai voltar. Então eu não vou ficar aqui. Aí quando ele faleceu, ela pediu pra mim ficar com ela. Aí eu fiquei. E eu fiz ela jurar que ela não ia fazer igual ele. Que se ela morresse na cama dormindo comigo, eu falei que eu ia ressuscitar ela pra brigar com ela. Então minha avó tinha isso na cabeça dela, em mente, que ela não podia fazer isso comigo. Porque eu não ia ter condições. Eu falava assim pra ela, eu não tenho condições de passar por esse luto dessa forma de novo. E a minha avó começou nesse quadro mais depressivo dela, ficar um pouquinho mais quietinha, mais amuada. Mas ela foi ainda fazendo as coisas dela, vivendo a vida. E recentemente, até, digamos assim, não vai completar um ano esse mês que vai entrar agora, que minha avó faleceu. Ela começou a passar mal uma noite e ela falou, eu não tô bem. A gente discutiu, porque eu tava indo dormir tarde e ela falou, você tem que dormir mais cedo, não sei o que, a gente acabou discutindo. E ela tava meio malzinha e ela, no dia seguinte, quando acordou de manhã, a gente discutiu de novo. E ela falou pra mim assim, se eu não estiver bem hoje de noite, você não vai dormir comigo. E eu falei, você vai estar bem, vó, para de falar besteira. Isso aqui, deixa eu ir trabalhar. Só que eu tinha tido um sonho naquela noite. Eu sonhei que eu tinha ido no ML e reconheci o corpo dela. Que ela tinha falecido. Só que, na hora que eu vou reconhecer o corpo dela, ela, entre aspas, volta à vida, né, nesse sonho. Então, pra mim, ela tinha ido e voltado. Só que eu não queria falar desse sonho pra ninguém. Porque esse sonho tinha já sido horroroso pra mim por si só. E eu tava trabalhei durante a parte da manhã e eu fiz uma pausa. Pouco antes do almoço. E eu vi uma agitação em casa, né, como tava todo mundo em casa, eles estavam tentando convencer ela a ir pro pronto-socorro. Porque ela tava sentindo muita dor no peito e ela tava falando que ela ia morrer. A minha avó tinha infartado e a gente não sabia. Aí ela acabou indo pro pronto-socorro, não teve, infelizmente, os primeiros cuidados mais adequados, né, e foi internada, aí a gente descobriu o que tinha acontecido. Ela ficou bem por um tempo, né, precisava fazer um cateterismo, mas ela não tinha condições de fazer um cateterismo. Aí acabou pegando uma infecção hospitalar. Então ela, na sexta, que foi esse episódio que aconteceu, ela veio a falecer na terça-feira. Então ela ficou alguns dias internada. E a gente
conseguiu se despedindo dela aos pouquinhos nesse momento, de certa forma. Apesar que ela já tinha certeza que ela ia falecer. No primeira vez que ela foi pro hospital, né, quando a gente entrou no hospital, ela pediu pra falar comigo. Porque eu não fui junto com ela no hospital. Minha mãe acabou indo. Eu ainda tinha que trabalhar naquele dia, né? E minha mãe acabou indo com ela. E ela pediu, assim que eu cheguei no hospital, que ela queria falar comigo. Que ela queria que eu pedisse pra mim cuidar da minha mãe. Que eu prometesse, né? A promessa que a gente faz. Acabei prometendo pra ela, mas eu falei assim pra ela: não, você não vai morrer. Eu posso até prometer isso, mas você não vai morrer. E aí ela ficou bem esses dias, né, primeiro, e depois ela acabou vindo a falecer. Teve algumas complicações, acabou precisando ser entubada e tudo mais, né. Então teve esse processo todo. Uma coisa importante ressaltar é que durante o processo do luto do meu avô, na minha casa a gente tem um quintal muito grande. Então, cada um tava lidando de uma forma, né. E justamente na época que meu avô faleceu, a gente tem um pé de amora. Esse pé de amora tava carregado, mas ninguém tava tendo tempo pra colher a amora e tudo mais. E eu percebi que aquilo podia ser algo bom pra mim. Então eu comecei a colher as amoras. Então toda vez que eu ficava triste, eu lembrava do meu avô e queria chorar, fazer qualquer coisa nesse sentido, eu ia lá colher amora. Tanto que minha família fala assim: não, ninguém colhe amora nessa casa, só a Juliana. Tanto que a gente fez geleia, distribuía amora pra Deus e o mundo, porque ele já tá amora que eu colhia lá. Todos os dias eu tava colhendo. Então, esse pé de amora, ele me foi muito útil nesse primeiro momento, né? Eu usava ele como essa ferramenta. Aí, quando a minha avó faleceu, eu olhava pro pé de amora vazio. Não era a época. Eu falava: e agora? O que eu vou fazer pra lidar com esse luto? Porque eu não tinha me preparado. Como eu falei pra vocês, eu tava com medo que minha avó e meu avô viesse a falecer um pouco antes da pandemia, mas eu não tinha pensado em como eu ia lidar. Como ia ser esse processo, né? Então, quando a minha avó faleceu, eu pensava: não, eu tenho que ter o pé de amora. Mas eu não tinha o pé de amora, então eu não tinha mais um recurso que eu achava que poderia ser útil dessa vez. E aí a gente tinha uma construção familiar inteira para reconstruir. A minha avó era o alicerce da nossa família. Ela era o centro, literalmente o centro. Tanto que as comidas eram ela que fazia. Nesse processo que ela ficou mais depressiva, ela orientava a minha mãe a cozinhar, mas ao mesmo tempo era ainda ela que estava fazendo. Então a gente tinha ela como a base. Então, por exemplo, o que vai ser comprado na despesa do mês? O que vai ser feito para pagar tal conta? Ela era quem comandava todo mundo. Então a gente teve que aprender a se autocomandar, se autogerenciar nesse momento, né? Então foi um momento bem difícil. Eu lembro que no primeiro mês a gente sentou todo mundo da minha família e a gente fez um cardápio. Porque a gente não sabia o que ia comer. A gente não conseguia pensar o que a gente vai comer. Então, nos 2 primeiros meses a gente tinha um cardápio montado. A gente sentou, colocou todos os pratos que a gente comia e a gente montou um cardápio para semanas. Para que a gente conseguisse lidar um pouco com aquele momento e a gente pudesse comer, porque a gente não tava comendo. E foi uma forma que a gente usou. Então, foi um momento que a gente ainda tá vivendo, né? Como eu falei pra vocês, o mês que vem vai fazer 1 ano que ela faleceu. Então, é uma dor muito recente pra mim. Tanto que quando a Ju me chamou pro projeto, minha avó tinha fazendo poucos meses que tinha falecido. E eu falei: não, faz total sentido pra mim agora. Ainda mais que eu tava tentando fugir do meu luto. E eu falei assim: não, eu tenho que encarar ele. Tanto que na minha clínica, eu tinha parado de aceitar pacientes com a demanda de luto. Por causa desse aspecto. Porque eu estava vivendo uma dor muito grande e eu sabia que eu não ia conseguir ajudar um paciente naquele momento. Com essa demanda. Então eu peguei e me afastei um pouco da demanda do luto. E era esse movimento que eu estava fazendo justamente quando a Ju chegou. Falou assim: vamos fazer um projeto, não sei o quê. E eu falei assim: acho que não é pra mim fugir do luto. Acho que o universo tá falando pra mim: para e olha pra ele. Então, a ideia do projeto pra mim, ele veio muito nesse momento de mais como uma ferramenta pra mim, como o meu pé de amora. Então eu acho que eu não tive o pé de amora, mas eu tenho o projeto no lugar. Então a ideia desse projeto veio muito como essa ferramenta minha, como pra lidar com o meu luto. Então veio como um acréscimo nesse final, né, sem a gente perceber. E ainda estamos passando pelo luto. Eu digo estamos porque não é um processo que a gente vive sozinho. Então, eu, minha família, todo mundo está vivendo esse luto. As pessoas à minha volta também estão passando por esse luto.
Outro dia a gente foi no mercado e encontramos uma pessoa e... Ah, como que tá sua avó e seu avô? Daí você para e olha, então... Como que a gente fala pra uma pessoa que tá toda feliz, ali querendo saber notícias, que as duas pessoas que ela tá perguntando vieram falecer? Então ainda é algo que a gente tá se habituando. Apesar de fazer quase um ano, eu falo que o tempo, quando a gente passa no fala do luto, ele é extremamente insignificante. Né? Não importa quanto tempo a gente tá falando. É igual eu me emociono extremamente falando da minha tia. Amo falar sobre ela, tanto que eu falo muito sobre ela ainda até hoje. Mas toda vez eu me emociono, toda vez que eu penso no que aconteceu, vem uma emoção grande. Porque ainda é uma dor, das saudades, né? A gente fala às vezes rindo com alegria dos momentos bons, mas vem das saudades pra mim muito grande. Eu acho que nenhum dos lutos que eu vivi não vai vir uma saudades. Quando eu falo pros meus pacientes, eu falo que a gente não pode ficar na dor do luto. Que uma hora a gente tem que superar essa dor. E a gente ficar com as saudades, que é a parte gostosa, eu falo assim pra eles, é a parte gostosa do luto. Como a gente falou do filme, é o lado oculto, né? Da beleza oculta. Então, essas saudades eu enxergo muito como isso, as lembranças boas desses momentos. Então, a lembrança boa que eu tenho da minha tia, as lembranças boas que eu tenho dos meus avós, a lembrança que eu tenho boa dessa relação de amizade, da minha adolescência. Então, eu coloco dessa forma, como lembranças boas que eu vou guardar. E elas vão me emocionar. Então elas vão fazer eu chorar, elas vão fazer a rinite atacar quando eu chorar. Então eu coloco muito com esse viés pra mim, né? Então eu acho que é a maneira que eu consigo lidar com o meu luto e é a forma que eu também passo para alguns pacientes pra ajudar eles a lidarem com o luto deles, né? É um pouquinho disso. Acho que falei tudo sobre a minha história um pouquinho. Obrigada, Juju, por você ter compartilhado e história bonita, né? A gente vai poder conversar com mais propriedade, mas quando você falou, só breve comentário, as horas que você falou do projeto, eu já estava aqui pensando, é um novo colher de amoras, aí você mesma falou. Então, eu ia comentar, não precisou. Foi um pouquinho especial tudo isso. Sim. Mas agora eu quero ouvir você, Má. A sua vez. Queremos ouvir você. Vamos lá. Até a próxima e a gente vai falar um pouquinho sobre a minha história. Obrigada, meninos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente.